Olá, meu nome é Rafaela, sou plantonista de História, e a dúvida que eu vou tirar agora, ela está no livro do PV1 2020, na frente 2, capítulo 4, página 226, é o exercício 23 da UFG. A pergunta começa com leia o texto. Então a gente vai entender esse texto, a pergunta é sobre esse texto. Então o texto diz: somos anões carregados nos ombros de gigantes. Assim vemos mais e vemos mais longe do que eles, não porque nossa visão seja mais aguda ou nossa estatura mais elevada, mas porque eles nos carregam no alto e nos levam acima de sua altura gigantesca. Esse é um texto do Legoff, e qual que é a ideia? Quando você fala que você é anão no ombro de gigantes, quer dizer que você está precisando de ajuda de quem veio antes. E aí ele faz essa analogia justamente de você ser um anão, porque o que importa não é você ser maior que o outro em estatura, nem ter uma visão melhor, que é a explicação que ele continua falando, mas sim porque você tem esse auxílio de quem veio antes. Tudo bem? Essa é a ideia principal do texto, então que você está se embasando em conhecimentos anteriores para você conseguir progredir no conhecimento. E aí a questão continua. As universidades nasceram no Ocidente nos séculos XII e XIII, no cenário do renascimento urbano, ligadas ao desenvolvimento da escolástica e sob o peso da contribuição greco-árabe. O texto apresentado acima é uma citação do mestre Bernard, professor do principal centro científico do século XII, a Escola de Chartres, e a expressão, e expressa uma nova concepção do que é ciência e conhecimento. Nesse período, conhecer significa a. Produzir um saber singular que se diferenciasse da tradição clássica. Aqui no texto você não tem falando disso, mas aqui na explicação do texto ele fala do peso da contribuição greco-árabe. Então, por mais que você não entendesse que esses gigantes são a contribuição greco-árabe, quando ele faz a explicação sobre o texto, ele te diz isso. Então, a A já está fora de cogitação, porque você não quer se diferenciar da tradição clássica. Na verdade, você está se apoiando nos gigantes da tradição clássica para você conseguir ir adiante. Letra B é a letra certa, que é desenvolver a tradição por meio do comentário dos textos herdados da cultura antiga. Porque, justamente, a cultura antiga são os gigantes. Então, os textos da tradição são aqueles que você vai se embasar para ver mais além. São esses gigantes figurados, né, que a gente está fazendo. Mas vamos eliminar as outras três para poder ficar tranquilo e a gente ter certeza. A letra C fala: utiliza instrumentos científicos que permitem alcançar a verdade. O texto não está falando nada disso, ele está falando sobre a importância desses gigantes, dessa tradição no processo. Então, a C está fora. A D de dado fala que observar os fenômenos naturais para encontrar as leis que regiam seu funcionamento. Também não é disso que o texto trata. E para finalizar, a E fala: cultivar o espírito racional por meio da refutação da autoridade dos textos teológicos. Tanto o texto do Legoff quanto a explicação, nenhum dos dois está falando disso. Está falando qual é a relação da tradição com o conhecimento que está sendo feito nessas universidades. Então a E também está fora. Resta, assim, para a gente a alternativa B, que é a correta.